Olá a todos os companheiros da terra. Que Deus abençoe a cada um que neste momento vai poder saborear as boas noites do reino dos céus que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta, isto é, o profeta Cacofobia. Sejam todos bem-vindos na minha página oficial, Apóstolo Hugo Zé. Eu tenho um tema pertinente, um tema capital e tenho diferentes convidados que vão poder esmiuçar este lindíssimo tema que faz nos lembrar no tempo de Elias, com os profetas de Baal, a qual os profetas de Baal oraram, gritaram, falaram raba, 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 do que estão aí, não sei mais quanto, e foram impotentes para a consumação do holocausto. E a mesma história foi se repetindo para o tempo em que nós nos encontramos através desta pandemia que Deus está a chicotear com a terra. Segundo Amós capítulo 3, versículo 6, mesmo a palavra do Senhor nos mostra que acontecerá coisa alguma que Jeová não terá feito, mas nem com isso os religiosos conseguem compreender que o coronavírus é um chicote de Deus, segundo a profecia que Caco Felipe deu em 2 de outubro de 2002, que viria um tempo em que o mundo estaria nestas condições. E Caco Felipe foi mais além, dizendo que no tempo desta doença as escolas poderiam fechar e pessoas poderiam dizer: eu estou com medo de subir no metro, eu estou com medo de ser tomado pela doença. É o que nós vivemos hoje. Pastor Builão, a palavra é dada para você para rematar o início deste tema. Obrigado pela oportunidade que me foi dada para abordar sobre este belo tema. O Deus das igrejas é impotente diante do coronavírus. Para dizer a você ouvinte, que não é hoje nem ontem que o Deus das igrejas tornou-se impotente diante das mãos do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus dos Espíritos dos profetas, conforme vemos em Apocalipse 22, no seu versículo 6. O Deus das igrejas é impotente, sempre foi impotente. É isso o profeta Caco Felipe tem sempre mostrado à humanidade. Somente vocês é que têm sido ignorantes. Vemos, por exemplo, o caso da Bíblia, em Daniel, capítulo 1, vemos que um rei pagão, Nabucodonosor, tinha um misterioso sonho. Ele teve um misterioso sonho e, na busca da interpretação deste sonho, ele foi recolher os adivinhos do seu país. Ele foi à busca dos principais sacerdotes, dos líderes religiosos no seu país. E ele foi à busca da interpretação desse sonho. E na busca da interpretação, ele colocou lá diante dos líderes religiosos do seu tempo, e os líderes começaram a perguntar: mas senhor, ó senhor rei, conte-nos o sonho e nós diremos a interpretação desse sonho. Mas Nabucodonosor, um rei que foi sábio naquela altura, ele disse: não, contem vocês o sonho que eu tive e eu saberei que vocês irão dar a interpretação. E nós vimos que diante daquilo, diante da sabedoria deste rei pagão, todos os líderes religiosos foram humilhados. O seu Deus não conseguiu dar a interpretação daquele sonho. O seu Deus foi impotente diante daquela situação. Então, Nabucodonosor decidiu, então, degolar todos aqueles líderes religiosos, conforme Elias fez nos 400 profetas de Baal. E qual era a solução que Nabucodonosor encontrou para a interpretação daquele sonho? Caros ouvintes, a solução em cada tempo que Deus estabeleceu sobre a terra é um profeta mensageiro vivo. Percorre sobre toda a Bíblia, leia de Gênesis a Apocalipse. Sempre que Israel tivesse um problema, a solução não estava nos principais sacerdotes, não estava nas sinagogas. A solução estava sempre com os profetas mensageiro vivo, o profeta mensageiro vivo da geração. E Nabucodonosor encontrou Daniel, o único profeta que conseguiu mostrar, antes que o rei lhe dissesse o sonho, ele conseguiu contar o sonho para o rei e conseguiu a interpretação daquele sonho. Saibam que a solução
desta pandemia não está com os líderes religiosos, conforme vemos hoje. Não está nos jejuns e orações, mas vocês devem procurar pelo profeta mensageiro vivo da vossa geração. Nós vemos, por exemplo, também, quando Nabucodonosor foi para Jerusalém a fim de deportar os judeus. Vemos que Nabucodonosor, enquanto ia para Jerusalém, os sacerdotes fizeram jejuar um rei pagão. E começaram a declarar: você, Sedecias, és Davi, você é um rei forte e nós vamos derrotar Nabucodonosor. Mas vimos que aquilo foi o Deus dos sacerdotes naquele tempo, era impotente diante mesmo de um exército pagão. E qual era então a solução? O que Israel deveria fazer para evitar de ser deportado na Babilônia? A solução não estava em nenhum dos livros da Bíblia. A solução não estava em nenhum dos livros de Moisés. Moisés teve o seu tempo. Moisés viveu a sua realidade. Moisés enfrentou Faraó. Moisés era um profeta mensageiro. Moisés não era igreja. Então, a solução naquele tempo não estava em nenhum livro da Bíblia. A solução não estava em nenhum profeta passado. Mas a solução estava com o profeta mensageiro vivo, Jeremias, o homem que havia dito que eu vi em uma visão Israel a ser deportado para a Babilônia. As pessoas viram que aquilo era heresia, viam que Jeremias estava a conspirar contra o povo e pegaram Jeremias, atiraram em uma fossa Jeremias, porque havia dito uma profecia que não era de acordo com os seus gostos. Assim hoje, o profeta Caco Filipe, em 2002, ele profetizou a vinda desta pandemia que está a assolar a humanidade. A humanidade não prestou atenção. E no cumprimento desta profecia, em vez de recorrerem àquele homem, conforme nos dias de Jeremias, aquele homem que disse que Israel deveria ser deportado, em vez de recorrerem hoje ao homem que profetizou acerca desta pandemia, que mostrou a causa desta pandemia, em vez de virem ao profeta Caco Filipe, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi em busca dos sacerdotes, foi em busca dos líderes religiosos e fizeram mesmo Bolsonaro entrar em jejum. Vê que é a história que se repete. A solução não está nos jejuns. Se Bolsonaro fosse um rei sábio, ele deveria colocar todos os líderes religiosos aí. Primeiro deveria lhes perguntar: mas vocês não têm a mesma doutrina? Vocês atacam-se uns com os outros na internet. Vocês condenam doutrina cada um condena a doutrina do outro. Mas como é que vocês estão a se reunir para poderem jejuar a um Deus? Se há somente um Deus que está no céu, por que vocês têm igrejas diferentes? Se Bolsonaro fosse um rei sábio, ele deveria primeiramente pleitear pela causa. Se o Brasil está a ter tantas mortes, se esta pandemia entrou no nosso país, qual é a causa? Mostrem-me a causa e eu saberei que vocês darão a solução. Mas este rei, este Bolsonaro, não foi buscar pela causa. E como Sedecias, ele foi jejuar com os líderes religiosos. E nós vemos mesmo, de acordo com as escrituras, que não é assim que Israel deveria se proceder, que a solução era primeiro retornar a Deus através do seu profeta, o profeta Caco Filipe. Procurem sobre este profeta, o homem que profetizou sobre esta pandemia, detalhadamente. Leia o seu livro, a pregação Caco 3, a pregação número 3, e você verá que o cumprimento desta pandemia, você verá letra por letra o cumprimento desta pandemia. Caros amigos, esse convite que eu faço para todos vocês que estão aí do outro lado. Busquem a solução ao profeta Caco Filipe, o profeta mensageiro vivo neste tempo. Amém. Os deuses das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas está sendo impotente contra o coronavírus. Eles jejuaram, oraram, gritaram, falaram raba-raba, falaram de Kikala, falaram carne não sei mais quanto, mas nada. As coisas pioraram. Pregador Adriano, tens a palavra. É realmente isso, amados companheiros de terra. Nós estamos a ver que realmente
o Deus das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, missões e ministérios, os deuses dos muçulmanos, dos budistas, dos hinduístas, dos shintoístas, é realmente impotente contra a Covid-19, ou seja, contra o coronavírus. Porque estes todos deuses que têm sido adorados nestas religiões, nestas igrejas, não é o verdadeiro Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, é o Deus que revelou ao único e verdadeiro profeta Caco Filipe que a humanidade estaria nestas condições em que ela se encontra durante vários meses através do coronavírus. Então, as igrejas, como os profetas de Baal, elas, não tendo o verdadeiro Deus, com seus falsos pastores, falsos apóstolos, falsos evangelistas, têm feito, colocado as pessoas sob penitência, sobre jejuns, sobre várias coisas. E apesar de tudo isso, o coronavírus ainda está a abalar a terra, provando que os deuses das igrejas, o Deus dos católicos, dos protestantes evangélicos e brahmanistas, não é o verdadeiro Deus. Porque se fosse o verdadeiro Deus, ia acontecer o que aconteceu com Elias. Enquanto os profetas de Baal oraram, gritaram, cortaram-se com facas, derramaram seu sangue para que o seu Deus os respondesse, para que o fogo descesse do céu, aquilo não ocorreu, não caiu fogo do céu para consumir o holocausto dos profetas de Baal. É as mesmas coisas que estão a ocorrer hoje, amado companheiro de terra. Vocês jejuaram, vocês oraram, e alguns entre vocês ainda jejuam, se calhar particularmente em vossas casas, para que a Covid-19 termine. Mas, como o vosso Deus é os deuses de Baal, dos profetas de Baal, o vosso Deus não está conseguindo dar-vos a solução. Mas o único Deus verdadeiro, ele revelou ao profeta Caco Filipe que, por causa das igrejas e do pecado, hoje o mundo estaria nestas condições. Mas você poderia dizer, mas vocês dizem que os nossos deuses, mas será que vocês têm um outro Deus? Será que Caco Filipe agora é o vosso Deus? Não é isso, amado companheiro de terra. Quando Elias estava lá ministrando na terra no seu tempo, ele era o único profeta verdadeiro. E ele proferiu palavras que não foram de agrado contra Jezabel e o rei Acabe. E este profeta Elias foi perseguido e ele propôs um desafio. E naquele desafio, ele provou que os deuses dos profetas de Baal, que o Deus que Israel estava a adorar, não era o verdadeiro Deus. É a mesma coisa hoje. O coronavírus está a provar-vos com os vossos próprios olhos que os vossos deuses que vocês vão nas vossas igrejas adorar, ele até pode ter ouvido, mas não ouve. Ele tem boca, mas não fala. Se o vosso Deus tem boca, se o vosso Deus está vivo, se o vosso Deus tem ouvido, por que ele não vos respondeu ainda? Vocês veem? É porque ele não é o verdadeiro Deus. Mas o verdadeiro Deus, amado companheiro de terra, ele é o Deus vivo. Ele é o Deus dos espíritos dos profetas, de acordo com Apocalipse 22:6. E se você é um escolhido de Deus e estás vivo nesta geração, você procurará por aquele que está contra todos no teu tempo. Aquele que está a dizer, que está a mostrar que todo o sistema religioso na terra está sob o domínio do diabo Satanás. E você será sábio, você irá por si mesmo procurar saber na YouTube, através do profeta Caco Filipe, ou na Play Store, procurando por profeta Caco, saber quem realmente é este homem. Porque hoje os deuses das igrejas estão impotentes contra a Covid-19, é impotente. Eles têm burlado vocês quando tem paludismo, quando tem uma dorzinha de cabeça, vos dizem que vai ser curado. Isso tudo está a provar que os deuses que os líderes religiosos têm apresentado a vocês é um falso Deus. Esta Covid-19 está a mostrar que os milagres nas vossas igrejas é semelhante às burlas da OLX. E vocês têm caído nisso como pessoas que estão cegas.
Vocês têm ido a estes homens porque vocês querem uma cura rápida, porque vocês estão de repente com alguma enfermidade e ouviram um homem que, olha, vem pegar da água tal e você será curado. Vem pegar disto, daquilo, faça o propósito tal e serás curado. Por que eles não curam o coronavírus com as suas águas? Por que os seus propósitos não curam a Covid-19? É porque os deuses deles são o diabo Satanás. Não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele advertiu a humanidade em 2002 pelo profeta Cacu Filipe e tem advertido até hoje, que é por causa do pecado. E esses chicotes, este julgamento de Deus tem vindo sobre todas as nações que fazem a cultura do pecado e de falsos profetas. Enquanto o mundo não se voltar para o verdadeiro Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que enviou o profeta Cacu Filipe, vocês continuarão a ver que os vossos deuses, eles só curam paludismo, só cura dor de cabeça, não curam uma doença grave, como a Covid-19, se provando que ele não é o verdadeiro Deus, é um Deus impotente, porque é Satanás. Mas o verdadeiro Deus, repito, é o Deus dos Espíritos dos Profetas, o Deus vivo. E vocês devem olhar para o Deus vivo. E Deus vivo fala. E ele tem boca. Ele ouve a voz dos seus profetas e fala pelos seus profetas. E a boca de Deus, amado companheiro de terra, é um profeta. Não esqueça. O Senhor Jesus Cristo disse no seu tempo, em Mateus 4, ele disse, não é só do pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que os vossos pastores, os vossos líderes religiosos têm pregado a vocês, dizendo a vocês que vocês serão salvos com aquilo, não está a sair, mas saiu, é no passado. Mas a Bíblia diz que sai da boca de Deus. Hoje, o que está a sair da boca de Deus é o cumprimento também da Covid-19, de acordo com a revelação que Deus deu a Cacu Filipe em 20 de setembro de 2002. É o presente do indicativo que está a sair da boca de Deus hoje, é o que está a sair da boca do profeta Cacu Filipe. E é isso que poderá conduzir toda a humanidade, todo o escolhido de Deus, de acordo com Atos 13, 48, que diz, e creram todos quanto foram predestinados para a vida eterna. Se você é um escolhido predestinado para a vida eterna, você abandonará esses deuses das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, e você vai seguir o verdadeiro Deus, que é o Deus dos Espíritos dos Profetas, que está hoje a falar, a divertir. Deus abençoe o nosso pregador, Adriano, por ter esmiuçado este tema. Vocês veem, os deuses das igrejas está sendo impotente contra a Covid-19, o coronavírus. Por que os deuses das igrejas? Você pode se perguntar, e quem é então o vosso Deus? É Cacu Filipe? Não. Cacu Filipe não é nosso Deus. Ele não é. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Quanto às igrejas, elas adoram demônios e chamam esses demônios de Jesus. Outrora, no Egito, eram chamados Sukkot, Adramalek, Benot, vocês veem, Agimikash e assim em diante. Mas hoje, eles disfarçaram-se. Sukkot é chamado Jesus Cristo. Adramalek é chamado Jesus Cristo. Sukkot e Benot é chamado Jesus Cristo. Vocês veem? É isto que o mundo não compreende. E é isto que o profeta Cacu Filipe tem desvelado desde 2002. Pastor Jobelson Bandeira. Pastor Jobelson. Tem a palavra. O microfone está desligado, pastor Jobelson. Muito obrigado pela palavra e pela oportunidade que me é dada para poder partilhar convosco sobre este lindo tema, este tema crucial, esse tema muito, mas muito importante para todos aqueles que estão aqui nesta noite a nos ouvir, que é o Deus das igrejas é impotente contra o coronavírus. Nós temos visto que o coronavírus é uma pandemia que está a afetar o mundo todo,
e com certeza em todos os lugares ouve-se falar muito sobre esta mesma pandemia, sobre esta mesma doença. E nós sabemos que não somente nas mídias, como até nas igrejas, nós vemos que hoje todas as igrejas fecharam e os pastores hoje estão todos em suas casas aguardando com que esta pandemia passe para novamente voltarem a abrir as suas igrejas. Mas nós sabemos que anteriormente, nessas mesmas igrejas, nós poderíamos ver várias pessoas se intitulando como profetas, se intitulando como evangelistas, como doutores, até mesmo como apóstolos e assim em diante. E eles faziam muitos milagres, eles faziam muitos sinais. E nós víamos eles a curarem pessoas, nós víamos que eles poderiam simplesmente levantar as mãos e automaticamente as pessoas caíam. Nós poderíamos ver eles a fazerem isto e muitas outras coisas. Mas por que eu gostaria de levar vocês à reflexão em relação a isto que eu acabei de dizer? Veja que anteriormente eles poderiam curar, eles poderiam levantar pessoas que estavam caídas, poderiam levantar mortos, poderiam até curar paralíticos, curar cegos e assim sucessivamente. Mas por que hoje, diante desta doença, por que hoje, diante do coronavírus, eles não conseguem curar, eles não conseguem fazer esses tais milagres? É sobre isso que eu gostaria que você pudesse refletir. É sobre isso que você deve, pelo menos, pensar. Mas por que anteriormente, diante da dor de cabeça, diante do paludismo, diante da febre, diante da tuberculose ou qualquer uma outra doença, eles curavam, eles oravam e as pessoas ficavam curadas? Eles poderiam fazer certos propósitos e aquilo poderia se cumprir. Mas por que hoje que existe o coronavírus, eles já não conseguem fazer tais coisas? Por que hoje que existe o coronavírus, eles não conseguem curar? Eles não conseguem fazer nada diante do coronavírus? Meu amigo, minha amiga, você que está lá do outro lado, eu quero te levar você a compreender que o Deus destas igrejas é impotente contra o coronavírus. Ele não tem poder diante do coronavírus. Ele não tem como curar o coronavírus, porque o coronavírus não é algo que vem do inferno, não é algo que vem do diabo, mas é o próprio Deus, de acordo com a profecia de Cacu, capítulo 3, versículo 25, que dizia que Deus enviaria doenças mais graves que o SIDA, onde as pessoas não poderiam se saudar, onde as escolas iriam fechar e assim em diante. É para que você pudesse ver que essa doença não é o diabo quem enviou, mas foi o próprio Deus para vir cumprir aquilo que o profeta Cacu Filipe profetizou lá em Cacu, capítulo 3, versículo 25. Então, cada um de vocês deve compreender que quando Deus diz que algo é mal, então você não deve tentar procurar coisas boas nele. Veja que Deus tem condenado todas essas igrejas. Deus tem mostrado que todos esses líderes religiosos são ladrões na colheita. Deus tem mostrado tudo isso através da mensagem do profeta Cacu Filipe. Se Deus tem mostrado isso, que esses líderes religiosos são ladrões na colheita, não é para você tentar buscar coisas boas neles, não é para você tentar ver que isto ou aquilo é bom, não. Mas você deve procurar agora entender ou procurar agora ir à busca daquilo que Deus quer que você faça. Você deve procurar a mensagem de Deus para o seu tempo. Você deve compreender que todos esses que andam por ali fazendo milagres, prodígios, tudo o que eles vão fazendo por ali, para Deus tudo isso é inútil. Não é Deus quem tem lhes feito fazer isso. Por isso é que os seus milagres simplesmente é para seduzir os filhos do diabo. Você deve compreender que se eles fossem realmente de Deus, se os milagres que eles fazem, se todas aquelas maravilhas, todos aqueles prodígios que eles fazem fossem realmente de Deus, não existiria nem já uma única doença que não resistiria a isso. Mas nós vemos hoje que diante do coronavírus, eles não têm poder. Diante do coronavírus, eles não têm o que fazer, porque o seu Deus não tem poder contra o coronavírus. Então é isso que cada um de vocês deve compreender,
É isso que cada um de vocês deve saber, que hoje, no tempo em que nós estamos, Deus tem feito tudo isso para que você pudesse ter um tempinho, pelo menos, para refletir sobre a tua vida, para poder refletir sobre aquilo que Deus está a fazer hoje. Deus hoje enviou um mensageiro com palavras de vida eterna, que é Kaku Filipe. E fora do que ele está a pregar hoje, não há como alguém ser salvo. E quando Deus envia um mensageiro na terra, é porque o mundo já está perdido, é porque o mundo está na escuridão e o mundo precisa de luz. E esse profeta, ele vem trazer uma luz, vem trazer luz à terra, vem mostrar como é que os filhos de Deus devem viver para poderem ser salvos. E somente o que ele diz é o que Deus reconhece. Ele é o único que as suas orações Deus ouve. Ele é o único que não existe um único demônio que consiga resistir à sua oração. Ele é o único que não existe nem já um único demônio na terra que consiga resistir à sua palavra. Então, é isso que cada um de vocês deve procurar compreender. Todos esses líderes religiosos que vocês conhecem por ali, eles são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Hoje, na face da terra, só existe um único mensageiro, um único profeta verdadeiro de Deus com palavras de vida eterna, e que é Kaku Filipe. Deves também compreender algo muito importante e algo muito essencial. Hoje você pode ir na Bíblia e procurar e encontrarás a história de Moisés. No tempo em que Moisés estava na terra, nós vemos que Deus havia enviado várias pragas, várias doenças e assim em diante. E nós conseguimos ver hoje que aquilo não foi o diabo quem enviou, foi Deus. Você agora pensa e reflete. Se naquele tempo, quando Deus havia enviado aquelas pragas, você estivesse lá, o que você faria? Será que farias o jejum? Ou entrarias em jejuns, conforme nós temos visto hoje as igrejas a entrarem em jejuns? Será que você faria uma corrente de oração, conforme hoje nós temos visto as igrejas fazendo essas correntes de oração? Será que farias isso? Ou você procuraria estar do lado de Moisés? Vê? É o que você deve compreender. Aquelas pragas todas foi Deus quem estava a enviar para que pudesse, pelo menos, amolecer o coração de Faraó e de todos aqueles que estavam com Faraó. Hoje é a mesma coisa. Deus enviou o coronavírus para que você pudesse ter, pelo menos, tempo para poder refletir na sua vida, para poderes procurar o mensageiro de Deus para o tempo em que nós estamos. Deve saber que existem... de todas no mundo ou na terra, podem existir muitas vias que você poderia dizer que é a via que você quer seguir. Mas deve saber que de todas as vias que existem na terra, todas as vias que existem hoje, só uma te levará à salvação. Só uma poderá te conduzir à vida eterna. E esta via é a via da mensagem que Deus enviou hoje através do profeta Kaku Filipe. E fora disso, fora do que ele está a pregar hoje, não há como você ser salvo. Então é isso que você, meu amigo, deves compreender, que o Deus das igrejas não tem poder contra o coronavírus, porque o Deus que está com eles não é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que está com eles é o diabo Satanás, é o diabo que lhes inspira, é o diabo que lhes motiva, é o diabo que lhes dá as revelações, é o diabo que lhes dá tudo que eles têm feito, que nós temos visto eles a fazerem. Deve saber que não é o Deus Todo-Poderoso quem tem feito isso, porque hoje Deus levantou um profeta com o nome Kaku. Do que ele está a pregar hoje, ninguém poderá ser salvo. Amém. Deus abençoe o pastor Jobelson. Deus abençoe realmente. E eu darei a palavra ao evangelista Francisco. Evangelista Francisco, vem esmiuçar este lindo tema, a fim com que todos os membros destas igrejas compreendam de uma vez por todas. Ok. Meus amigos, meus companheiros da terra, realmente este tema é muito importante para cada um de nós neste momento de confinamento. Há uma pandemia que está a assolar a terra, o Covid-19. E essa pandemia vem mostrar que os deuses dessas igrejas, que os líderes religiosos dessas igrejas, que os seus livros sagrados e as suas orações não têm nenhum efeito
sobre o Covid-19. Os seus deuses é impotente sobre o coronavírus. Eles não têm nenhum poder sobre o coronavírus. Anteriormente, nós podíamos ver muitos panfletos sobre a rua, muitas publicidades, milagres e cura. Eles fingiam que curavam de tudo, o câncer, a sida, e que faziam coxo andar. Mas hoje, ao cumprimento de uma profecia. Perdemos ali, por razões técnicas, os nossos preciosos irmãos. É isso, realmente. Os deuses das igrejas estão sendo impotentes. Estão sendo impotentes em relação ao coronavírus. Isto não é só hoje. Em cada tempo e em cada geração, os deuses das igrejas sempre foram impotentes sobre qualquer maldição de Deus na terra. Porque quando Deus envia uma maldição na terra, é devido às igrejas e o pecado que Deus faz isso. Mas as igrejas nunca reconhecem que é devido a eles. Por esta razão que eles não conseguem identificar que isto é Deus que está a fazer. Eles dizem o diabo. O porquê? Porque eles trocam tudo. As igrejas adoram o diabo em nome de Jesus. Hoje. As igrejas sempre adoraram o diabo pensando que estivessem a adorar o Deus verdadeiro. Por esta razão que no dilúvio, Deus enviou uma mensagem a Moisés, a Noé. Noé havia profetizado sobre o dilúvio. O dilúvio não veio só assim do nada, surpreendeu a humanidade, toda a humanidade completa, não. Surpreendeu aqueles que não criam em Noé. Aqueles que já criam em Noé, Noé já havia lhes dito que Deus vai destruir o mundo com o dilúvio, seria isso que iria acontecer assim em diante. Vocês permanecem firmes, porque o final disso tudo é aquilo. Quando o dilúvio veio, não é? Antes mesmo do dilúvio vier, minutos, horas antes do dilúvio começar, era poeira ali. Árvores, casas, chapas caíam, muita ventania. Muita gente estava na igreja a orar, a falar raba. Conforme nós vemos entre os evangélicos. Estavam lá a jejuar, a orar fortemente. Ventania. Ninguém conseguia compreender o que se passava realmente. Noé olhou, viu, Deus deu-lhe um sinal. E ele compreendeu que o tempo da profecia que ele deu ao mundo durante muito tempo está se aproximar. Quando começou a cair, eles ficaram a orar, ficando a jejuar para que aquilo acabasse. Porque depois de 5 dias ou 10 dias de dilúvio, houve muitas mortes. E os líderes religiosos oraram de verdade. Ficaram dias sem comer. Morreram com fome. Perderam boas comidas, morreram com fome. Foram vestidos com o dilúvio. E as próprias orações não conseguiram impedir a mão poderosa de Deus. É a mesmíssima coisa hoje também com o coronavírus. Os líderes religiosos, qualquer membro de uma igreja ou religião, qualquer pessoa, desde que este não crê em Jacob Filipe, diz categoricamente que o coronavírus é uma obra maligna. É algo do diabo. Porque para eles vejam que Deus eles ensinam que Deus é tão bondoso, que ele não pode fazer aquilo. Mas quem lançou fogo em Sodoma e Gomorra? Foi Satanás? É Deus que chicoteou Sodoma e Gomorra. O mesmo Deus que chicoteou a terra no tempo de Sodoma e Gomorra com fogo, é o mesmo Deus que também está chicoteando o mundo com esta pandemia do coronavírus. Mas as pessoas não são humildes o suficiente para compreenderem esta mensagem. Pastor Builão, a sua última palavra. Caros companheiros da terra, observem na África do Norte, onde estão os deuses do Egito do tempo de Moisés? Onde está Osíris? Onde está Sobek? Onde está Ísis? Onde estão os deuses romanos? Onde está o Cupido? Onde está
os altares dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos herodianos e assim em diante. A humanidade não compreende. Saiba que todos esses deuses têm os seus altares hoje. Cada deus tem um altar hoje. Ísis tem um altar, Sobek tem um altar, Adrameleque tem um altar. Cada deus que nós víamos aí na Bíblia, no tempo de Moisés, hoje cada um tem um altar. E são os deuses que as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, incluindo missões e ministérios, adoram. O problema é que as pessoas denominaram esses deuses de Jesus Cristo. E o que ocorreu? Vamos retornar a Isaías 14. Isaías escreveu que Satanás queria ser adorado conforme Deus. Satanás disse: eu estenderei o meu trono acima das estrelas dos céus e serei como Altíssimo. E Apocalipse 12, 7 a 9 diz que houve guerra nos céus e Satanás... Houve guerra nos céus e Jesus Cristo combateu todos aqueles anjos de Satanás. E uma terça parte dos anjos que foram seduzidos por Satanás foram precipitados na terra. Onde é que estão esses anjos? Esses anjos vieram aqui na terra, desapareceram, morreram. A Bíblia não diz que esses anjos morreram, apenas foram precipitados na terra. É que no tempo de Moisés, esses anjos desceram lá e os mais poderosos dentre eles foram considerados como deuses e faziam milagres, operavam prodígios e maravilhas. Ísis, Osíris e assim em diante. Existia o Deus da fertilidade no Egito, existia o Deus do amor, existia o Deus da ressurreição, o Deus da vida. Existiam diferentes tipos de deuses que, quando os egípcios tivessem alguma necessidade, poderiam ir no altar deste Deus e clamar. Se você não tivesse a conceber, você poderia ir a um Deus egípcio e pedir para conceber, e você ia conceber. Mas a partir do momento em que Deus levantou o seu servo, Moisés, e Moisés começou a declarar as pragas de Deus sobre o Egito, todos aqueles deuses tornaram-se impotentes diante da mão poderosa de Deus. Quando Moisés disse que todo primogênito no Egito vão morrer, e vocês se vocês querem preservar os vossos filhos, vocês devem seguir o que eu estou a vos falar. Vocês devem matar um cordeiro. Vocês devem se fechar nas vossas casas, porque o anjo da morte vai passar. Vocês devem, durante esses 7 dias, vocês não podem comer pão fermentado. Todos aqueles que não quisessem ser mortos, os seus primogênitos serem mortos, não quisessem ser atingidos por aquelas pragas, não era se meter em jejuns, não era ir atrás dos deuses do Egito, não era ir aos sacerdotes, mas era seguir tudo quanto Moisés estava a dizer. Permaneçam em casa. Não comem pães fermentados durante todos esses 7 dias. Matam um cordeiro para o sacrifício do Senhor. E quando vocês colocam aí na vossa porta, e quando o anjo da morte estiver a passar, então o anjo da morte dará conta que esses são meus e aqueles aí são os católicos, protestantes, evangélicos e branamistas e assim em diante, posso lhes devorar. É isso que ocorreu no Egito. No nosso tempo, você vê, no Egito, todos aqueles deuses que operavam milagres estavam aonde diante de todas as pragas? Quando Moisés mandou lá a praga de gafanhoto, os deuses estavam aonde? Quando Moisés matou aí os primogênitos no Egito, os deuses da ressurreição da vida estavam onde? Tornaram-se impotentes diante da mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos espíritos dos profetas. E é assim hoje. Você nas igrejas poderia ver culto de cura, não sei o que, assistir na televisão. Grande milagre, grande milagre. Esse pastor ressuscitou um morto. Esse pastor, aquele aí tinha tal doença, ele curou. Esse pastor fez isso, fez aquilo. Você poderia ver todas essas maravilhas na televisão e assim diante. E diante do coronavírus, o que ele está a fazer? É o mesmo Deus de Moisés quem envia o coronavírus no nosso tempo. E conforme nos dias de Moisés, havia lá um profeta Moisés para falar sobre aquilo. Hoje, no nosso tempo, há também o profeta Caco Filipe. Quebre o orgulho.
Todas essas explicações são suficientes para você entender. Lê a tua Bíblia. Vê se em um tempo Deus alguma vez salvou sem um profeta vivo. Deus alguma vez salvou um religioso. Você vê em cada tempo, percorre toda a Bíblia. Será que Deus mudou? Agora levantou religiões católicas, bom Deus, adventistas, testemunhas de Jeová, cada um com sua doutrina. Será que Deus alguma vez fez isso? Todas essas questões você tem a oportunidade de fazer em sua casa, diante deste chicote. O profeta Cacu Filipe tem dado instruções, conforme Moisés estava a dar instruções lá no Egito, para que quando o anjo da morte estivesse a passar e dar conta, esses são egípcios, vamos arrebentar com esses camaradas. Eles são impotentes, esses deuses não têm nada, eu já lhes derrotei antes da fundação do mundo. Lhes precipitei aqui na terra, vou lhes chicotear mais. Todos esses deuses foram impotentes. E no nosso tempo, o profeta Cacu Filipe também está a dar instruções a todos os filhos de Deus. Quer estar dentro dessas instruções para não ser levado por coronavírus? Venha, leia o livro do profeta Cacu Filipe, amado. São as últimas minhas palavras. Amém. Deus abençoe pastor Guilão, Deus abençoe pastor Jobel, Deus abençoe o pregador Adriano, Deus abençoe o evangelista Francisco e Deus abençoe você, a fim com que ele mesmo faça-te compreender o que você não compreende.